Beleza, então chegamos aqui a mais um módulo do nosso aulão. Eu sei que está sendo muito cansativo e muito pesado para você passar por vários testes, né? Só que, cara, não desista, porque essa matéria ela não é impossível e, além disso, você consegue se você persistir, tá bom? A gente acredita no seu potencial aqui, então não desista. Bora lá então para o teste da integral dessa vez. Como de costume, vamos para a introdução, né, que é onde a gente vai aprender a identificar quando utilizar o teste da integral. Vamos aqui a dar alguns exemplos para você, tá ok? Eu acho que você já desconfia que esses exemplos aqui serão exemplos que a gente vai poder aplicar o teste da integral, só que calma, porque a gente vai verificar juntos por que a gente pode aplicar o teste de integral em cima dessas séries, tá bom? O primeiro motivo, eu já vou adiantar aqui para você, é porque se você verificar, né, se essa série converge aqui utilizando os testes anteriores, você vai verificar que você não consegue falar que ela converge ou não, tá ok? Por quê? Porque primeiro que essas séries aqui não são séries nem P e nem geométrica, então você não pode utilizar a série da comparação. Poder até pode, mas ficaria muito complicado, então nada disso, tá ok? E utilizar o teste da razão e da raiz também não é muito conveniente aqui, já que a gente não tem nem n fatorial e nem n no expoente. Até tem n no expoente, só que não é o n puro, né? É menos n ao quadrado e aqui é 1 sobre n. Então isso significa que a gente não consegue simplesmente chegar e falar, pô, comparado com a série tal, essa série vai convergir. Eu já sei de antemão, né, que essa série, as duas, né, pelo menos, você consegue aplicar o teste da integral nela. Mas por que, Manuel? É só porque os testes anteriores não funcionam em cima delas? Não. É porque existe dois motivos, pelo menos intuitivos, pelo qual a gente sabe e pode afirmar que o teste da integral funciona. Ah, Emanuel, que motivos são esses? Cara, o primeiro motivo que eu vou te dar aqui é porque você consegue, numa boa, trocar os termos de dentro desse somatório aqui por funções de x, certo? Afinal de contas, nenhum deles tem n fatorial, então todos podem ser aproximados por funções. Nesse caso aqui, a função é x exponencial menos x ao quadrado, esse outro aqui é exponencial de 1 sobre x ao quadrado e assim por diante. O segundo motivo da nossa afirmação aqui de que o teste da integral de fato resolve o nosso problema é porque, além de você poder trocar esses termos aqui por funções, eu quero que você perceba que os termos em laranja, né, eles são resultados de derivadas dos termos em vermelho. Por exemplo, nesse caso de cima aqui, 2x, né, é resultado da derivada de x ao quadrado, repare que apareceu o x aqui. No caso de baixo, né, o 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado pelo menos, é resultado da derivada desse cara. E nesse outro aqui, o resultado da derivada de ln é já justamente 1 sobre x. Ah, Emanuel, então toda vez que isso acontecer, esses dois motivos acontecer, é porque o teste da integral vai funcionar? Bem, não sempre, mas pelo menos na sua prova, em 99% dos casos, sim. Afinal de contas, quando esses dois casos acontecem, significa que você vai poder substituir por uma integral e lá na frente, na resolução dessa integral, você vai conseguir resolver utilizando substituição, entendeu? Então, por isso que esse aqui é um método prático de você verificar ali na hora, pelo menos intuitivamente, se você aplica o teste da integral ou não. E claro, se os outros testes anteriores não forem aplicáveis naquele momento, tá ok? Beleza, então vamos para um exemplo aqui, justamente para a gente entender um método de resolução desse tipo de problema. No nosso exemplo, né, a gente vai verificar essa série aqui, se ela converge ou não, e a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar essa série com uma integral. Aí, Manuel, como assim? Cara, você vai simplesmente substituir a série por uma integral dessa forma aqui. Tá ok? Repare que basicamente é a mesma coisa, né? Pelo menos o termo de dentro. Só que a gente já substituiu aqui pela função em x, tá ok? E estamos integrando ela em x. Observe também que os limites de integração dessa série é exatamente os limites desse somatório. Tem que ser? Sim, tá bom? Senão vai dar errado, ou pelo menos pode dar errado. E não vamos querer correr esse risco na nossa prova. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar que essa série aqui, a se resolver, né? E essa integral é uma integração imprópria. E integrações impróprias a gente resolve assim, troca o infinito por um b
e coloque esse b indo para o infinito dentro de um limite. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular esta série, beleza? Bora lá então para o passo 2, que é justamente mostrar que podes aplicar o teste. Sabe por quê? Porque, tipo, a gente verificou intuitivamente que a gente consegue aplicar o teste da série, o teste de comparação com uma integral, certo? O teste da integral. Só que o seu professor não quer saber nada intuitivo, ele quer verificar se realmente você pode fazer aquilo ali ou não, tá ok? E como que você faz essa verificação? Primeiro você tem que mostrar que esse cara é um cara positivo sempre, para x dentro de 1 ao infinito, e depois você verifica que pelo menos se esse termo aqui está indo a zero no infinito. Porque se essas duas condições estiverem sendo satisfeitas, então sim, você pode aplicar o teste, tá ok? Primeiro vamos mostrar que esse cara aqui é um cara positivo para x no interior desse intervalo. Pô, o x é um cara positivo, né? Nesse intervalo aqui não tem números negativos. E a exponencial sempre é um cara positivo, independente do que está em cima dela ou não, tá ok? Do expoente. Então, positivo vezes positivo, a gente pode falar que esse termo também é positivo. Beleza, então a gente mostrou que esse cara aqui está dentro das nossas condições. Agora, em relação ao limite, vamos verificar se esse limite aqui de fato vai a zero ou não. Como assim? Simplesmente calculando, né? Quando o x vai a zero aqui, o que vai acontecer? A gente pode substituir essa expressão aqui por essa outra aqui, né? Eu simplesmente peguei essa exponencial e passei ele para baixo, invertendo o sinal do expoente. E no infinito, né, a gente pode falar que esse cara vai ao infinito e esse cara vai ao infinito. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que aqui você pode aplicar a regra de L'Hopital. Quando você aplicar a regra de L'Hopital aqui, né, você vai ganhar esse outro limite a se calcular aqui, e no infinito, esse cara vai para o infinito, logo 1 dividido por um número muito grande é igual a zero. Tá ok? Beleza, então a gente mostrou isso e mostrou isso. Logo, a gente pode, de fato, aplicar o teste. Bora lá, então, calcular a integral que a gente viu. Vamos começar, né, a resolvê-la simplesmente verificando que a gente pode pegar esse menos x ao quadrado aqui e trocar por uma outra variável que eu vou chamar de a. Agora a gente pode calcular o dA, tá ok? E perceba que a gente tem x dx aqui, x dx aqui. Então a gente pode realizar aqui uma operação de jogar esse menos 2 aqui para cá, né? Isolando o x dx. Logo, x dx é igual a menos dA sobre 2, e a gente está preparado para voltar para a integral e substituir. Repare que, por enquanto, eu ignorei os limites da integral. Afinal de contas, a gente está resolvendo a integração utilizando uma substituição, tá ok? Podemos passar esse menos meio aqui para fora da integral e agora simplesmente integrar a exponencial. A integral da exponencial, né, é justamente a exponencial. Repare que aqui também eu não coloquei a constante, já que a gente está resolvendo uma integração definida. Podemos jogar de novo o valor de a aqui, né, ou seja, trocar por x, e agora lembrar que o x varia de 1 a b. É uma integral, novamente, definida, tá ok? Substituindo os limites de integração aqui, vamos ficar com essa condição aí, e a gente pode simplificar gerando esse termozinho daqui, tá ok? Aqui a única diferença é que eu passei novamente a exponencial para baixo, para facilitar os cálculos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o limite que a gente tinha que aplicar lá atrás, né? Ou seja, verificar qual é o resultado desse carinha aqui. Substituindo então o resultado da integral que a gente acabou de encontrar, a gente encontrou esse resultado aqui, e no infinito, para onde vai essa exponencial? Para o infinito, né? Então 1 dividido por um número muito grande é zero, logo esse limite aqui está tendendo a simplesmente 1 sobre 2 tá ok? Beleza, agora a gente então pode concluir o nosso problema. Por quê? A gente sabe que essa integral aqui, a gente já acabou de calcular, né? Ela converge para 1 sobre 2 Então, o que a gente pode afirmar utilizando o teste da comparação com uma integral sobre esta série aqui, que é de fato quem a gente quer descobrir? A gente pode afirmar que ela converge, tá ok? Com certeza a gente pode falar isso. Ah, Emanuel, mas ela converge para 1 sobre 2 Não, tá ok? Quem converge para 1 sobre 2 é a integral que a gente utilizou aqui para verificar se ela converge ou não, tá? A única coisa que você pode afirmar é que ela converge utilizando o teste da integral. Maravilha, então vamos fazer aqui agora um resuminho antes de passar para o segundo exemplo.
Então, beleza, a gente pode resumir aqui o teste da integral da seguinte forma. Se a gente tem um índice n, que a gente consegue transformá-lo em uma função f de x, onde f de x é uma função positiva, que vai a zero no infinito para x dentro desse intervalo, então a gente pode afirmar que a série nossa vai convergir se a integral da f de x convergir, tá ok? No mesmo intervalo, ou ela vai divergir se a integral da f de x divergir no mesmo intervalo. Ou seja, essa série vai ter o mesmo comportamento da integral, tá ok? Por isso que esse teste ele é muito útil. Beleza, então vamos lá para mais um exemplo, justamente para a gente fixar o passo a passo, tá ok? A gente está aqui com a nossa série, que a gente já identificou que o teste da integral vai ser muito útil, já que a derivada de 1 sobre n é 1 sobre n ao quadrado, alguma coisa que envolve 1 sobre n ao quadrado pelo menos. Além disso, essa expressão pode ser transformada em função, fora que qualquer outro teste anterior, pelo menos estudado, não seria muito aplicável a esse caso. Sendo assim, a gente pode começar aqui com o passo 1, que é justamente comparar a série com uma integral. Ou seja, aqui está a série, e a gente vai comparar com essa integral aqui. Repare que a coisa que a gente fez aqui foi nada mais nada menos que trocar essa expressão aqui por uma f de x, tá ok? E integrar no mesmo intervalo, de 4 a infinito. Como a gente está integrando utilizando o infinito aqui, né? A gente está trabalhando então com uma integração imprópria, e integrações impróprias sempre se resolvem trocando esse carinha aqui por um limite, tá ok? Onde a gente vai colocar aqui no lugar desse infinito um b e vai falar que esse b está indo para o infinito dentro do limite. Vamos lá então, agora verificar se a gente pode de fato utilizar a série, o teste da integral ou não, né? Pelo menos mostrar que a gente vai poder utilizar o teste para o nosso professor. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e mostrar que esse cara aqui é um cara positivo para x no interior desse intervalo. Ora, exponencial, como eu já disse, né, é sempre um cara positivo. E x ao quadrado também, tá ok? Então, a gente pode falar que a divisão de um pelo outro também será sempre positiva. Agora, o que a gente tem que fazer é mostrar que esse limite vai a zero. Ora, aqui, né, a gente pode, numa boa, aplicar os teoremas de L'Hopital aqui, né? Mas a gente vai poder falar que... nem precisa de aplicar o teorema de L'Hopital, tô meio doido aqui, ó. O x está indo para infinito, certo? Então, o que está acontecendo com 1 sobre x? Está indo a zero. E o que é exponencial de zero? Está indo a 1, beleza? Então, se esse cara aqui está indo a 1 e esse cara aqui está indo a infinito, o que está acontecendo com esse limite? Está indo a zero, beleza? Nada de aplicar L'Hopital aqui não, beleza? A gente pode afirmar, então, que esse limite vai a zero. Beleza, com isso concluído, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o passo 3, que é resolver a integral indefinida aqui, né? Novamente, a gente pode... definida, pelo menos. A gente pode realizar aqui uma substituição, onde nós vamos trocar esse 1 sobre x aqui por 1a, e calcular o dA de uma vez, que vai ser menos 1 sobre x quadrado dx. Eu tenho 1 sobre x ao quadrado dx aqui, então vou passar esse menos para o outro lado, ficando com o dA negativo, tá ok? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente pode substituir essa integral por essa daqui. Repare que eu não coloquei os limites novamente, por se tratar de uma resolução utilizando troca de variáveis, ok? No final a gente coloca. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente passar esse menos aqui para o lado de cá e integrar a exponencial. A integral da exponencial é a exponencial de a, tá ok? E trocando a agora por 1 sobre x, a gente vai ficar que o resultado dessa integral aqui vai ser menos exponencial de 1 sobre x, só que é claro, variando de 4 até b. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai substituir os limites de integração, tanto 4 quanto b, ficando com essa expressão aqui, tá ok? Beleza, o que a gente vai fazer agora, Emanuel? Novamente, perceba que é bem passo a passo mesmo, né? Bem receita de bolo. A gente vai substituir esse resultado agora no limite que calcula a integração imprópria. Quando b vai a zero, a gente já fez esse raciocínio, né? Só que agora é para b. 1 dividido por um número... b vai infinito, tá? Perdão. 1 dividido por um número muito grande é 0, a exponencial de 0 é 1. O que eu estou querendo dizer é que esse cara aqui vai para esse termo daqui. Ou seja, esse é o resultado da nossa integral. Logo, a gente pode concluir que, se a nossa integral converge para esse valor aqui, a nossa série, pelo menos a série que a gente queria saber, converge com certeza.
Ah, Emanuel, ela vai convergir para esse valor aqui? Novamente, não, tá bom? Esse valor aqui é o valor da série, é o valor da integral. O valor da série é outro. A gente só pode afirmar que ela converge de fato, já que a integral convergiu também, tá ok? Bora para mais um exemplo, só para a gente não perder a prática, tá ok? Nesse próximo exemplo, vamos verificar essa série aqui. Repare que, como a gente já viu, ela pode ser uma série resolvida utilizando o teste da integral, né, já que a derivada de ln é 1 sobre n, e, portanto, a gente pode aplicar o passo a passo. Logo, a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar com a série com uma integral. Aqui está ela, tá ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse infinito por um b novamente e jogar ele dentro de um limite, já que é uma integração imprópria. Nada de novo aqui, né? Vamos lá. Agora a gente tem que mostrar que a gente pode aplicar o teste. O que a gente vai fazer? Mostrar que esse cara aqui é positivo no interior desse intervalo. Ora, o x no interior desse intervalo é positivo. O ln também. Então, o produto dele, né, e a divisão de 1 por ele também vai continuar sendo positivo. Agora, e no infinito? Será que esse cara aqui vai a zero? Vai, né? Afinal de contas, x vai ao infinito, ln também vai. 1 dividido por um número muito grande é zero. Beleza, o que a gente faz agora? A gente vai resolver a integral por uma substituição novamente. Jogando aqui o resultado, a gente vai ficar com a integral de 1 sobre a, nada de novo até aqui. Integral de 1 sobre a é ln de a. Substituindo a por um x e agora colocando os limites de integração, tá? Eu só tenho que chamar a sua atenção aqui que esses limites de integração, você só pode colocá-los depois que você substituir de novo para a variável que você quer, tá? Que é o x aqui. Mas, substituindo os limites de integração agora, você vai ganhar esse resultado e, portanto, no limite a gente vai ter que calcular esse carinha aqui. Ora, quando o b vai para o infinito, né, o ln de b também vai para o infinito. E o ln de um número aqui que está indo para o infinito, né, é infinito. O que eu estou querendo dizer aqui, Emanuel? Eu estou querendo dizer que essa série toda vai divergir para o infinito, tá? A série não, a integral. Mas, como a gente já viu, a integral, quando a gente pode... A série, quando a gente pode aplicar o teste da integral, ela vai seguir o mesmo modelo da integral. Ou seja, se a integral divergiu, então a gente pode falar que a nossa série vai divergir também. Tá ok? Divergir. Belezinha, então foi isso aí, né? A gente já passou por 3 exemplos. Recomendo você fazer mais exemplos aqui na nossa lista de exercícios aqui embaixo, já que com certeza o teste da integral vai ser um dos testes que você vai ter que aplicar na sua prova, tá ok? Belezinha? A gente se fala então em um outro módulo, que agora, se eu não me engano, vai ser o módulo das séries alternadas. Um abraço e até ele então.